Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula, nosso Enquadrando o Edital do DPEM de Raciocínio Lógico, tá? Vamos conversar aqui juntos. Essa vai ser uma aula diferente, como vocês podem notar, eu não estou nos estúdios do Direção, mas ainda assim, vamos aproveitar esse momento que nós teremos juntos aqui. Vai ser uma aula mais curta, mas uma aula muito interessante, muito útil para vocês, porque eu quero abordar no decorrer dessa aula o que eu considero ser o mais importante para você que vai fazer o concurso do DPEM, tá? Eu vou rapidamente falar um pouquinho aqui sobre o que veio no edital de raciocínio lógico, mas o que nós vamos fazer nessa aula é pegar um ponto muito importante do edital, um ponto muito cobrado pela Banca CESP, e a gente vai realmente esmiuçar esse ponto para que você saia daqui entendendo bem. Eu queria recomendar que nesse momento aí você pegasse um caderno, um papel, ou se você é mais high-tech aí, pega o seu tablet, a sua canetinha, enfim, para que você possa ir tomando nota do que eu vou falando aqui para você. Essa aula, eu acho que ela vai fazer muita diferença, ela vai te ajudar muito a acertar questões anteriores do CESP e ela, muito provavelmente, vai te ajudar a acertar questões relevantes na sua prova do DPEM no dia 6 de setembro. Tá? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Arthur Lima, eu sou um dos coordenadores aqui do Direção Concursos e sou o professor da matéria de raciocínio lógico. Tá? Para começar, pessoal, o que veio nesse edital de raciocínio lógico, né? Lembrando que só cai para o cargo de nível médio, só para o cargo de agente é que foi cobrada a disciplina raciocínio lógico. O que está ali no edital de raciocínio lógico é o que o CESP cobra em praticamente todos, não em todos não, mas em praticamente todos os seus editais. Se a gente for tirar algumas exceções recentes, o edital da PRF foi um pouco diferente, foi mais focado na matemática, tá? O edital da Polícia Civil do DF também foi um pouco diferente, embora muito do que cai agora cai lá na Polícia Civil do DF também, mas de qualquer forma esse edital do DPEM, o edital da PCDF, ele fugia um pouquinho à regra. Então PCDF e PRF fugiram um pouco à regra. Mas se você pegar o resto, por exemplo, o edital de raciocínio lógico da Polícia Federal, né? Tanto do concurso de 2018, que foi o último, como dos anteriores também, 2014 e tal, o edital foi o mesmo de raciocínio lógico. Se você pegar editais de outras áreas, tá? Editais da Banca CESP de raciocínio lógico para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é um edital que saiu esse ano, praticamente igual ao de vocês. Se vocês pegarem o edital do Tribunal de Justiça do Pará, muito parecido também. Se vocês pegarem um edital de concursos antigos, por exemplo, Banco Central 2013, era o mesmo edital de raciocínio lógico de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse conteúdo do edital de vocês de raciocínio lógico, ele é extremamente conhecido por quem já está há muito tempo nesse meio. Eu falo tanto de alunos que já estudam há muito tempo para concurso, como, claro, no meu caso, né, que leciono aí há 8 anos para concurso público. Eu já vi esse edital, ó, várias vezes, e eu vi esse edital e vi como foram as provas. Então hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer para vocês o que tem de mais importante e de menos importante nesse edital, o que eu acho que você tem que focar mais e o que eventualmente, se você não tiver tempo, você pode deixar um pouco de lado. Claro que sempre o ideal é estudar o edital inteiro, mas se eventualmente você precisar fazer alguma priorização, é bom que você saiba qual é a nossa orientação em termos de priorização no edital. Vamos lá. Para aqueles que não acompanharam, né, na live que nós fizemos aqui no YouTube do Direção sobre no dia do lançamento da publicação do edital, que foi inclusive eu que fiz essa live, eu quero dar um panorama para vocês do que a gente pode realmente esperar de mais importante e de menos importante no edital de raciocínio lógico. Pessoal, pegando várias provas anteriores aí da Banca CESP, eu percebo claramente o seguinte: geralmente, metade das questões de raciocínio lógico são sobre um único assunto do edital de vocês. Que assunto é esse? Lógica de proposições. Lógica de proposições abarca ali tanto a lógica sentencial como a lógica de argumentação, que são temas que você vai encontrar lá no edital. Então, essa é a parte mais importante disparado do edital de vocês.
lógica de proposições, que engloba lógica sentencial e lógica de argumentação. É a mais importante pelo que eu disse para vocês, porque mais de 50% das questões, normalmente, metade das questões vai girar em torno desses assuntos. Então tem que dominar. E não é só isso. Além de ser uma grande quantidade de questões que versam sobre esses assuntos, eles são cobrados pela banca CESP, muitas vezes, num nível de profundidade maior do que nas outras bancas. Tem muitas questões fáceis? Tem bastante, tá? Um monte de questão fácil do CESP sobre esses assuntos também. Só que tem várias questões com um nível de dificuldade que dificilmente você vai encontrar em questões de outras bancas. Então é por isso que é tão importante o que nós vamos fazer na aula de hoje, que é o quê? Eu quero sair daqui com vocês entendendo o que realmente significa cada uma das proposições lógicas. No estudo para a banca CESP, tá? No estudo para a banca CESP, você não pode ficar só no decoreba. Muita gente estuda raciocínio lógico e fica só decorando, fica decorando como é que nega uma proposição, decorando que proposição é equivalente a outra e por aí vai. O decoreba ajuda, mas ele não é suficiente para o estudo para a banca CESP. Tá? O decoreba vai te permitir resolver várias questões e é importante saber o decoreba porque você resolve rápido as questões. Mas você não pode se contentar só com isso, porque quando a gente fala de CESP, o nível da questão é outro, o nível de várias questões é outro, e aí quem fica no decoreba erra. Eu vou até exemplificar para vocês um caso recente, tá? De uma prova da banca CESP, que quem não se atentou para realmente o sentido das coisas, quem não entendeu, internalizou o sentido das coisas, não acertou a questão, tá? Então nós vamos trabalhar bastante esse aspecto aqui, é o aspecto mais importante do edital, eu queria trazer para vocês nessa nossa aula. Agora, o que eu queria dizer para vocês aqui que são aqueles pontos menos importantes do edital, aqueles pontos que, se for preciso, vocês podem realmente deixar de lado, tá? São dois, basicamente. Você tem um primeiro ponto que você pode deixar de lado, que é a tal da lógica de primeira ordem, tá? Lógica de primeira ordem. Esse assunto, ele não é um assunto difícil e não é um assunto muito extenso, não, tá? Só que ele praticamente não aparece nas provas do CESP. Eu diria que há uns vários anos eu não vejo uma questão do CESP sobre esse assunto. Quando eu paro para tentar recordar qual a última questão que eu vi do CESP sobre lógica de primeira ordem, eu me lembro de questões, na verdade, lá de 2008, 2009, tá? Se a gente pegar os anos mais recentes, eu realmente não me lembro de nenhuma questão do CESP sobre o assunto. Esse assunto sempre está no edital, mas ele praticamente não aparece em prova. Então, se você precisar priorizar, tudo tem risco, inclusive essa decisão, né? Pode ser que o seu examinador decida, quer saber, eu vou colocar uma questão de lógica de primeira ordem agora. Tem muito tempo que eu não cobro, vou colocar. Mas, se você quiser olhar a tendência, o padrão aí dos últimos concursos, você pode deixar a lógica de primeira ordem de lado, tá? Além disso, você pode considerar, agora pensando em um outro assunto assim que realmente praticamente não cai, lá na parte final do edital você tem assim, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Nessa parte aí, os problemas matriciais são os menos cobrados. O que é problema matricial? É problema com matrizes, determinantes, sistemas lineares, tá? É você calcular, por exemplo, o determinante de uma matriz, é você fazer operações entre matrizes, multiplicar matriz, somar matriz, calcular matriz transposta e por aí vai. Isso daí, é claro que se você adquirir o meu curso aqui no Direção, se você está estudando comigo, você vai ter a aula completa, você vai ter aula inclusive desses assuntos. Mas, na medida que você precisar priorizar, você pode deixar esse assunto de problemas matriciais mais para frente, tá? A propósito, tá? Só deixando claro aqui para aqueles que eventualmente perguntarem aí, o curso de raciocínio lógico está sendo incluído hoje no pacote completo do DPEM, para todos vocês, tá? Quem já adquiriu o pacote, não se preocupa, vai receber o curso gratuitamente. Quem ainda não adquiriu, aproveite, porque o curso vai estar lá completinho,
de raciocínio lógico focado na banca CESP, passando por todos os itens do edital. E aí, você vai tentar estudar o curso inteiro, mas se você não conseguir estudar o curso inteiro por algum motivo, você pode usar essa priorização que eu estou sugerindo aqui. Então, os problemas matriciais, eles até caem mais do que a tal da lógica de primeira ordem, tá? Eu me lembro de questões mais recentes do CESP sobre problemas matriciais. Só que é muito raro, tá? É uma prova aqui, outra ali, quando vem é uma questão apenas e por aí vai. Então, é um tópico que, havendo necessidade, você pode deixar de lado, até porque é um tópico um pouco maior, né? É maior do que a lógica de primeira ordem. Você vai ter que estudar ali todos os conceitos envolvendo matrizes, você vai ter que estudar as operações básicas envolvendo matrizes, calcular transposta, calcular matriz inversa, somar matrizes, multiplicar matriz por um número, multiplicar matriz por matriz, enfim, tem uma série de pontos a serem estudados. E além disso, tem toda a parte de estudo de cálculo de determinantes, determinante 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Já caiu, tá? Em provas do CESP já caiu o determinante 4 por 4. E aí o cálculo é um pouquinho mais enjoado, né? Que aí você tem que calcular os cofatores e tal. Não vamos perder tempo com isso aqui. Então, se você precisar deixar de lado lógica de primeira ordem e problemas matriciais. Os outros pontos que estão no meio do caminho, eu recomendo muito que você estude. Contagem, probabilidade, tá? Operações com conjuntos, regra de 3, porcentagem, estruturas lógicas, que são os probleminhas de raciocínio lógico, eu recomendo que você tente passar por todos eles, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vamos deixar de lado aí essa parte introdutória, eu precisava trazer ela para você, para que você saia daqui com uma visão global do edital, e se você vai estudar pelo meu material ou pelo material que você tem aí, você já começar o seu estudo sabendo o que é mais importante para você, o que é menos, o que você pode tentar passar um pouco mais rápido, o que você precisa se deter e compreender da melhor maneira possível. Mas agora a gente vai falar então sobre lógica sentencial, tá? Sobre as proposições lógicas. O que eu quero que a gente saia daqui é com uma visão bem clara do que tem de mais importante nesse assunto. Uma visão da parte mais introdutória, porém extremamente importante desse assunto, que é entender de verdade o que significa cada proposição lógica. A partir desse entendimento, você vai conseguir resolver muitas e muitas questões, e especialmente questões que muita gente por aí erra. Do que eu estou falando? Para a gente trabalhar esse assunto, e vou pedir desculpa para vocês, eu sei que tem alguns ruídos aqui de fundo, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem a aula, tá? Mas o que a gente tem de mais importante aí por trás? Vamos imaginar, vamos utilizar como exemplo duas proposições, tá? Uma proposição que vai ser estudo para o concurso do DEPEN, tá? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, estudo com o direção. Vamos usar o direção aí de exemplo. Estudo com o direção é uma das proposições. A outra proposição é entro no DEPEN. Então, estudo com direção é uma proposição, entro no DEPEN é a outra proposição. Vamos trabalhar com essas duas proposições lógicas. E aí, como é que vai ficar então o nosso trabalho com essas duas proposições? Primeiro, essas duas frases que eu falei são mesmo proposições? Estudo com o direção, isso é uma proposição? É uma proposição, porque essa frase reúne todas as características de uma proposição lógica. Quais são as características de uma proposição lógica? Você tem uma oração. O que é uma oração? É uma frase que tem um verbo. Essa frase tem um verbo? Eu estudo com direção? Claro que tem o verbo estudar. Então, é uma oração. Essa oração é uma oração declarativa, né? Por que declarativa? Porque eu estou declarando, olha, eu estudo com direção, eu estou atestando um fato, eu estou apresentando para você uma informação. Eu estudo com direção. É diferente de eu fazer uma pergunta, por exemplo. Ah, você estuda com direção? Isso aí não é uma oração declarativa, né? Não seria uma oração declarativa, seria uma oração interrogativa. Mas, no caso do eu estudo com direção, isso é uma oração declarativa e, além disso, é uma oração declarativa que permite valoração lógica.
permite classificação como verdadeira ou falsa. Porque quando eu viro e falo para você, eu estudo com direção, isso pode ser verdade. Talvez você já tenha se matriculado aí no curso de direção para o DPEM, e aí você pode falar, eu estudo com direção. Isso é verdade. Mas talvez você ainda não se matriculou no curso aqui do direção, e se você por acaso disser essa frase vai ser falsa, né? Porque você não se matriculou. Então perceba, essa frase, eu estudo com o direção, ela reúne as três características de uma proposição lógica. Ela é uma oração, porque ela tem um verbo, ela é uma oração declarativa, porque atesta um fato, e ela é uma oração declarativa que permite classificação como verdadeira ou falsa. Portanto, ela é sim uma proposição. Vamos aproveitar aqui para lembrar, então, o que não é uma proposição? O que não é uma proposição são todas aquelas frases que não têm essas três características ao mesmo tempo. Por exemplo, se não for oração, não é proposição, né? Como assim não for oração? Digamos que eu vire para você e olhe ali para o curso do direção, abri ali o curso lá no meu computador, e eu vire e falo o seguinte, um belo curso de raciocínio lógico. Falei só isso, um belo curso de raciocínio lógico, ponto. Isso é uma oração? Não é uma oração. Porque cadê o verbo? Eu não tenho verbo nenhum aí, eu só falei um belo curso de raciocínio lógico. Isso não é uma oração, se não é uma oração não tem nem como ser uma proposição lógica, tá? Então já começa por aí. Se não tem verbo, esquece, não é proposição. Além disso, vamos olhar outros casos, que são os casos mais cobrados pelo CESP. Quando você tem uma pergunta, alguém vira para você e pergunta, olha, você estuda com direção? Essa pergunta, ela não é uma proposição lógica, porque ela é uma oração, mas ela é uma oração interrogativa. Ela é uma oração, e por ser uma oração interrogativa, ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. A pergunta não tem como você classificar como verdadeira ou falsa. Se eu chego lá e pergunto, olha, você estuda com direção? A pergunta em si, você não pode falar, essa pergunta sua é mentira. Isso não existe, né? Mentira é a resposta. A resposta pode ser dita de maneira verdadeira ou de forma mentirosa, mas a pergunta não cabe essa classificação para a pergunta, tá? Então já fica aí claro na sua cabeça que, olha, pergunta não é proposição. O que mais que não é proposição? Exclamação, né? Já pensou se eu viro, por exemplo, eu estou aqui de frente da janela aqui em casa e hoje, por exemplo, eu estou achando que está frio aqui. E eu pego e falo, nossa, hoje está muito frio, em exclamação, tá? Hoje está muito frio, exclamação. Isso aí é uma proposição, isso aí pode ser considerado uma proposição? Não, sabe por quê? Porque nas orações exclamativas, você geralmente está entregando uma percepção subjetiva. Eu tô achando que hoje está muito frio, porque eu tô acostumado com um clima muito quente, e aí qualquer quedinha de temperatura eu já acho muito frio. Isso não é comum? Eu me lembro, eu morei um tempo em Manaus, eu me lembro que lá em Manaus tinha uma semana do ano, que era uma semana que era mais, geralmente, né, era o tempo que durava a estação fria em Manaus, assim. E aí nessa semana você via o pessoal de agasalho, assim, que isso, sabe? A temperatura caiu um pouquinho, o pessoal já estava de agasalho. Porque o pessoal lá está acostumado com temperatura muito mais alta, né? Então, repare que a gente está falando de percepções altamente subjetivas. E quando a gente fala de percepção subjetiva, você não pode falar que o outro está falando, está mentindo ou está falando a verdade. É a opinião dele. A opinião dele, você pode até discordar da opinião dele, mas você não pode pegar e falar que ele está mentindo, né? Apenas ele tem uma opinião diferente da sua. Então, orações exclamativas, tá? As exclamações não são proposições, justamente por isso, porque não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, tá? E a gente ainda tem um outro caso, que é o caso das ordens, tá? Imagina que eu vire para você e fale o seguinte, adquira agora o curso do direção. Eu virei para você e mandei, ó, adquira agora o curso do direção para o DPEM. Se eu virar para você e falar isso, eu estou dando uma ordem, né? Uma ordem, você pode eventualmente cumprir a minha ordem, e eu recomendo que você cumpra essa minha ordem e adquira o curso de direção, mas você pode descumprir a minha ordem.
não vou adquirir, eu tenho meu material aqui, ou eu acho que eu vou aprender esse negócio aqui de graça com a aulinha de YouTube e é isso mesmo, tal. Tá? Você pode decidir assim. Repare que você cumprir ou descumprir a minha ordem não tem nenhuma relação com a minha ordem ser verdadeira ou falsa. Você não existe classificação de verdadeira ou falsa para a ordem, tá? Então, justamente por isso, quando você tem ordens, você não tem proposição. Quando eu falo ordem, essa ordem pode ser também um pedido, tá? Não precisa ser nesse tom, adquira agora o curso de direção. Podia ser assim, olha, por favor, adquira o curso de direção. Repare que não seria uma ordem, seria quase que um pedido. Só que, ainda assim, o pedido não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. O que você faz para perceber que você está diante de uma ordem, diante de um pedido? É observar o verbo, né? O verbo está no imperativo, né? Adquira, né? Faça. É a hora que você percebe, o verbo está no imperativo, o verbo está mandando fazer alguma coisa. Então, a gente percebe que isso aí não é proposição, tá? Então você já deve ter anotado aí, casos que não são proposições, os mais manjados do CESP são perguntas, exclamações e ordens. Mas tem outros também, que de vez em quando aparecem. O primeiro foi aquele que eu disse para vocês, frase que não tem verbo, né? Frase que não tem verbo não é oração e não é proposição. E tem mais outros dois que também são menos presentes nas provas do CESP, mas que volta e meia aparecem. O primeiro deles é o paradoxo, tá? O que é o paradoxo? Imagina que eu vire e diga para você assim, olha, essa frase é uma mentira. Essa frase é uma mentira. Se eu falar isso para você, perceba que a frase diz que ela mesma é uma mentira, né? Então, ao falar uma coisa como essa, olha as interpretações que você pode fazer. Você pode pensar o seguinte, não, deixa eu admitir que essa frase é verdadeira, que essa frase está passando uma mensagem verdadeira. Então, se eu admitir que a frase está passando uma mensagem verdadeira, eu vou lá e leio a frase de novo. Aí o que ela está me dizendo? Essa frase é uma mentira. Peraí, ela está me dizendo que ela é uma mentira. Então eu assumi que ela era uma verdade e eu descobri que ela é uma mentira. Por outro lado, deixa eu admitir que essa frase é mentirosa, que essa frase é falsa. Se eu admitir que essa frase é falsa, eu vou lá ler ela de novo. E aí eu vou ler e vai estar escrito, essa frase é falsa, é uma mentira. Eu vou pensar, não, peraí, eu tinha admitido que a frase era uma mentira, ela está me dizendo que ela é uma mentira mesmo, então na prática ela está me falando uma verdade. Ela está confessando que ela é uma mentira. Então quando eu assumi que ela era falsa, eu descobri que ela estava dando uma informação verdadeira. Então perceba o seguinte, essa frase é o que nós chamamos de paradoxo, é um exemplo de paradoxo. Um paradoxo é uma frase que é contraditória em si mesma. Porque quando eu assumo que ela é verdadeira, eu descubro que ela é falsa. Quando eu assumo que ela é falsa, eu descubro que ela é verdadeira. Na prática, não tem como eu classificar ela como verdadeira ou falsa justamente pela contradição que ela tem dentro de si mesma. Tá? Então, até aí, a gente percebe que as contradições, tá? Os paradoxos não são proposições porque não podem ser classificados como verdadeiros ou falsos. Legal? Então, mais um caso. Esse caso, ele já caiu, tá? Eu me lembro muito bem da prova do TRF da primeira região, que teve um edital igual ao de vocês, tá? Ah, é concurso de tribunal, não quero nem ver prova de tribunal, quero ver só prova de polícia. Não é assim, tá? O CESP colocou o mesmo edital de vocês, é o edital que está lá no tribunal. Então, você tem que fazer as questões de tribunal também. É por isso que lá no meu material você vai ver muitas questões de tribunal, tá? O cara que faz a prova, ele não é nem policial e nem de tribunal. Ele é um cara que entende raciocínio lógico. Ele vai fazer prova, seja lá para quem for. Tá? O máximo que acontece é os exemplos utilizados. Se você tem uma prova de polícia, geralmente você vai ter... Eu me lembro de uma questão da Polícia Civil de Pernambuco. Polícia Civil de Pernambuco, isso mesmo. Que os exemplos eram relacionados com homicídio, eram relacionados... Né, os exercícios da prova, né? Eram frases relacionadas com crimes e por aí vai. Quando você vai para tribunal, tem muita frase que é relacionada com processos, não sei o quê, mas no fim das contas o que é cobrado é a mesma coisa, tá? O conceito por trás é o mesmo. Então por isso você tem que resolver questão de tribunal, de polícia, de fisco. Eu me lembro de uma questão lá do fisco do Rio Grande do Sul, que também foi do CESP, que a questão era relacionada com sonegação de tributos. Então assim, uma coisa bem típica da área fiscal.
mas o que estava sendo cobrado era o quê? Proposição condicional, que é uma coisa que você tem que saber também. Então, por isso que vale a pena sair resolvendo todas, tá? Vai ver tudo isso no meu material. Vamos lá, vamos dar sequência. Então, ó, a gente já viu que paradoxos também não são proposições. E para fechar, as sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu fale assim, ó, X é par. X é par, tá? Aí eu vou perguntar, isso aí é verdade ou é mentira? Você provavelmente vai olhar para mim, peraí, você falou X é par. Como é que eu vou te dizer se isso é verdade ou é mentira? E eu preciso saber quem é X. Eu preciso saber o valor desse X. Porque, por exemplo, se o X for 5, 5 é par? Não, essa proposição vai ser falsa. Mas se o X for 8, 8 é par. Peraí, agora a proposição ficou verdadeira. Então repare que dependendo do valor de X, a proposição vai ser verdadeira ou falsa. Por isso, a gente fala que a sentença... Isso é um exemplo de sentença aberta, né? Sentença aberta é uma sentença que tem uma variável. E você repara que você precisa saber o valor da variável para só então você poder classificar a frase como verdadeira ou falsa. Então, por isso, quando você tem uma frase, uma sentença aberta, uma sentença aberta ela não é uma proposição. Uma sentença aberta, X é par, é uma oração, é declarativa, só que ela não me permite classificação como verdadeira ou falsa. Ela só vai permitir essa classificação depois que eu souber o valor de X. Por isso, a rigor, sentenças abertas não são proposições, tá? Quando eu falo isso em aula, eu sempre faço uma ressalva para os meus alunos. Eu falo o seguinte, olha, se a questão estiver tratando sobre isso, né, para você avaliar se uma frase é sentença aberta, ou, quer dizer, é proposição ou não é proposição, caso você se depare com uma sentença aberta, você vai dizer, não é proposição, o item está errado. Agora, se a questão estiver trabalhando outro tema e te der uma sentença aberta, você vai trabalhar a sentença aberta do mesmo jeito que você trabalha as proposições. Você não vai ficar achando pelo em ovo. Você vai tratar como se fosse uma proposição. Por que eu falo isso? Porque o CESP, em questões anteriores, no passado, ele já cometeu algumas imprecisões técnicas de, por exemplo, usar a expressão proposição aberta. Tá? Ele estava se referindo a uma sentença aberta, mas ele usou o nome proposição aberta como se uma sentença aberta fosse uma proposição. Enfim, quando a questão está abordando outros assuntos, às vezes ele até trata como sinônimo, proposição, sentença aberta e tal, mas você não vai ficar se preocupando com isso. Agora, se a questão estiver perguntando explicitamente, essa sentença aberta aqui, isso aqui é ou não é uma proposição, aí você vai falar, não é proposição, tá? Só para aproveitar esse momento, deixar um exemplo para vocês de uma sentença aberta que não tem um X, né? Porque toda hora que a gente fala de sentença aberta, você já deve pensar assim, é aquelas proposições, aquelas frases que tem X, tem Y, tem Z e tal. Mas não é sempre assim. Pensa nessa seguinte frase que eu vou falar para vocês. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019. A frase é essa. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019. Você sabe a resposta? Você sabe me dizer se essa frase é verdadeira ou falsa? Tem como você classificar ela como verdadeira ou falsa? Provavelmente você vai me dizer, não, peraí, se esse ele aí que você está dizendo for o Gabigol, essa frase é verdadeira. Mas se esse ele for, sei lá, um outro jogador qualquer, aí a frase é falsa, tá? Então, nem tem certeza, tá? Eu não acompanho muito futebol, não. Eu acho que o Gabigol foi o artilheiro do Brasileiro 2019, vocês me corrijam aí. Mas então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, o ele funciona como o X, né? Funciona como o X. O ele, eu não sei quem que é esse ele. Eu não sei se esse ele aí é o Gabigol ou é o fulaninho ali, que não sei, vocês verem, eu não sei nem exemplificar o nome de outro jogador de futebol, do jeito que eu tô. Só sei falar, eu vou falar de jogador de futebol, que eu vou falar Romário, vou falar de Bebeto, enfim, vou falar da galera das antigas aí, porque eu realmente não acompanho há muito tempo futebol. Esse Gabigol é porque falaram tanto desse cara que não tem como você não pegar o nome, né? Mas é isso, pessoal. Então, Neymar, vamos usar Neymar. Neymar foi o artilheiro do Brasileiro 2019? Aí não, a frase é falsa, né? Então percebam que não precisa ter o X, tá? Você precisa ter apenas uma expressão que não dá para você identificar o que é,
E aí, pô, eu preciso primeiro saber quem que é esse ele para depois eu poder dizer se é verdadeira ou falsa a minha proposição, tá? Bacana, pessoal. Então, a gente fez uma revisão de uma coisa muito, muito cobrada em prova e agora a gente vai para aquela que é o grande objetivo dessa aula aqui, tá? Que é você entender o sentido lógico de cada proposição. Algo extremamente útil nas provas do CESP. Para isso, agora não estamos falando mais de proposição simples, vamos falar de proposições compostas. Então eu vou usar duas proposições simples para ilustrar o nosso problema aqui. Primeira proposição simples. Eu estudo com o direção. Estudo com o direção. Segunda, entro no DPEM. Eu entro no DPEM, tá? Com essas duas proposições em mãos, eu posso criar as minhas proposições compostas e eu faço isso como? Juntando as duas e colocando aqui no meio o quê? Um conectivo lógico, né? Cada conectivo lógico que eu coloco tem um objetivo de dar um sentido diferente, de criar uma operação lógica entre essas duas frases diferentes. Por isso que os conectivos lógicos também são chamados de operadores lógicos, ou simplesmente operadores, tá? Se eu colocar o operador e, o que eu estou querendo dizer? Se eu falar assim, ó, estudo com o direção e entro no DPEM. Se eu coloquei o conectivo e, qual é a ideia que eu estou querendo passar? Eu quero que você já comece a anotar aí. Conectivo e, a ideia que ele quer passar é a ideia de verdade. Verdade. É a ideia de que é tudo verdade, tá? Se eu falo para você que eu estudo com direção e entro no DPEM, eu estou querendo dizer para você o seguinte, olha, é verdade que eu estudo com direção e é verdade que eu entro no DPEM, tá? É verdade que eu estudo com direção e é verdade que eu entro no DPEM. É isso que o E quer dizer, pessoal. É isso que o E quer dizer. Estudo com direção e entro no DPEM, tá? Tô querendo dizer que as duas coisas são verdade. Eu poderia ter falado assim, ó, estudo com direção, mas entro no DPEM. Soa meio estranha a frase, né? Se o direção fosse um curso ruim, faria sentido. Por exemplo, vamos pensar num curso meia boca. Vamos pensar assim, ó, estudo num curso meia boca, mas entro no DPEM. Qual é a ideia dessa frase? Agora eu não tenho eu tenho mas. Estudo num curso meia boca, mas entro no DPEM. Repare que o mas também dá a ideia de verdade. Ele dá a ideia de que, olha, eu realmente estudei num curso meia boca e eu realmente entrei no DPEM. Então, o mas, ele tem um sentido que, para a lógica de proposições, é o mesmo sentido do e. Lá no português, não. Lá no português você vai pensar, não, peraí, você usou o mas nessa frase e não usou na primeira porque você quer dar uma ideia de que tem um certo contraste, né? Estudo com direção e entro no DPEM é o esperado, porque, pô, direção é um curso bom, não sei o que e tal. Então, se você estudou lá, é provável mesmo que você entre no DPEM. Agora, estudo num curso meia boca e mesmo assim eu consigo entrar no DPEM, aí tem um contraste. Então, por isso que no português geralmente a gente usa o mais. Olha, eu estudo no curso meia boca, mas apesar disso, eu consegui entrar no DPEM, tá? Então, o que você tem que sair daqui é, o e e o mas querem dizer a mesma coisa. Ambos têm o sentido de verdade, de que todas as informações que foram proferidas são verdadeiras, tá? E ainda trabalhando com o sentido, olha como isso é importante nas provas do CESP. Vou trazer para vocês aqui o que foi cobrado numa questão do CESP para a Polícia Federal em 2014, tá? A questão era assim, ó. A frase que foi dada foi: eu não sou traficante, ponto e vírgula, eu sou usuário. Olha a frase, eu não sou traficante, ponto e vírgula, eu sou usuário. Qual é o conectivo lógico que eu tenho nessa minha frase? Qual conectivo que eu tenho aí? Repare, a gente tem que pensar no sentido da frase. Qual é o sentido dessa frase? Qual é o sentido de eu virar para você e falar que eu não sou traficante, ponto e vírgula, eu sou usuário?
Ora, eu estou querendo dizer para você que as duas coisas são verdade. Eu estou querendo dizer, olha, é o seguinte, eu não sou traficante. É verdade que eu não sou traficante. Mas também é verdade que eu sou usuário. Então, eu coloquei o ponto e vírgula, mas no lugar do ponto e vírgula, perfeitamente poderia ter um e, poderia ter um mas, né? Podia ser, eu não sou traficante e eu sou usuário. Ou então poderia ser, eu não sou traficante, mas eu sou um usuário. Então repare que esse ponto e vírgula, ele funcionou como um conectivo lógico do tipo do e, que é o que nós chamamos, né, esse conectivo, né, é a conjunção, conectivo de conjunção. Então eu quero que vocês percebam aí de cara, né, esse aspecto importantíssimo, tá? Aspecto importantíssimo. O e, ele pode aparecer de formas diferentes na sua prova. E você vai identificar essas formas diferentes se você perceber o sentido da frase. Se você perceber que a ideia do autor da frase é mostrar que tudo que está acontecendo ali é verdade, você sabe que aquilo ali é equivalente à conjunção, é equivalente ao e. Então, estudo com direção e entro no DPEM, estudo com direção, mas entro no DPEM, estudo com direção, ponto e vírgula, e entro no DPEM. Também, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é ideia de verdade, tudo isso passa a ideia de verdade, portanto, tudo isso é proposição do tipo conjunção. Tá legal? Guarde isso. É uma proposição onde o autor da frase quer dizer que tudo é verdade. A partir disso, você pode até pensar o seguinte, peraí. Então, nesse tipo de frase, o objetivo do autor é dizer que tudo é verdade. E se por acaso alguma das coisas que ele disse for mentira? Se, por exemplo, ele não tiver estudado com direção. Ele falou, estudo com direção e entra no DPEM. Se uma das coisas que ele falou for mentira, a frase inteira é mentira. Porque o objetivo da frase era o quê? Dizer que tudo é verdade. Se eu sei que ele não estudou no direção, eu já percebo que, olha, então essa frase como um todo é mentira. Essa frase como um todo é falsa. Né? É por isso que a gente sabe que numa frase que tem o e, quando alguma informação é falsa, a frase inteira é contaminada e a frase inteira fica falsa. Porque o objetivo daquela frase era dizer que tudo é verdade. E se você já concluiu que alguma daquelas coisas não é verdade, você já pegou o problema. Você já pegou, não, essa frase como um todo não é verdadeira. Tá? Legal. Vamos seguir então. Agora vamos pensar na seguinte frase. Estudo com o direção ou entro no DPEM. Agora eu estou usando o ou. Estudo com direção ou entro no DPEM. No caso dessa frase aí em particular, estudo com direção ou entro no DPEM, nessa frase aí nós já temos uma situação um pouco diferente. Quando eu estou usando o ou, eu estou querendo dizer que, olha, pelo menos uma dessas coisas é verdade. Talvez eu estude com direção, mas não consiga entrar no DPEM. Tudo bem, eu falei, olha, eu estudo com direção ou entro no DPEM. Eu não falei que as duas coisas eram verdade. Eu usei o ou. Então, até aí tudo bem. Pode ser que eu não estude com direção, que a primeira parte seja mentira, e mesmo assim eu consiga entrar no DPEM. A segunda parte, então, primeira parte falsa, segunda verdadeira. Não tem problema nenhum. Pode até ser que as duas coisas sejam verdade. Pode ser que de fato eu tenha estudado com direção e que eu tenha entrado no DPEM. O que não pode acontecer é das duas coisas serem falsas, das duas coisas serem mentiras. Se eu virei para você e falei, olha, eu estudo com direção ou entro no DPEM, e aí você vai lá e percebe que na verdade eu nem estudei com direção e eu nem entrei no DPEM, você vai virar e falar, não, peraí, essa frase sua é falsa, né? Não tem como. Você disse que estuda com direção ou entra no DPEM e as duas coisas são mentira, aí a frase como um todo fica falsa. Então veja que o ou, ele tem esse sentido. O ou tem o sentido de que pelo menos uma das informações é verdadeira, tá? Pelo menos uma. Pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que uma apenas seja verdadeira. O que não pode acontecer é das duas informações serem falsas. Se as duas informações forem falsas, aí realmente a frase como um todo fica falsa, tá? Para a gente prosseguir então, com relação ao ou, eu não costumo ver em prova, não me lembro realmente aqui agora, de questões de prova que trabalhem variações do ou, tá? O ou ele não tem variações assim. Então na prática ele vai aparecer com o ou mesmo, não vai aparecer disfarçado. Agora essa proposição que eu vou entrar agora é a mais importante de todas e é a que tem mais disfarces na prova do CESP. É por isso que nessa proposição que eu vou falar agora, você tem que saber, tá? Você tem que entender claramente o sentido dela.
porque você vai ter que descobrir que se trata dela nas mais diversas situações. De qual que eu estou falando? É claro que é da proposição condicional, tá? A proposição condicional, ela tem essa característica, que se você, a proposição condicional, a depender ali do que, a depender da maneira que o CESP coloca, talvez você tenha dificuldade de perceber. O que é uma condicional? Vamos usar o nosso exemplo. Se estudo com o direção, então eu entro no DEPEN. Se eu estudo com o direção, então eu entro no DEPEN. Repare que agora eu tenho se, então. O conectivo, o operador lógico de condicional é esse, se, então. Tá? Se estudo com direção, então entro no DEPEN. Bacana. A partir disso, qual é o sentido passado por essa frase? O sentido passado por essa frase é de que eu tenho uma condição que leva a um resultado. Como assim uma condição que leva a um resultado? Repare que eu estou dizendo, olha, se eu estudar com direção, então essa é uma condição que tem que ser preenchida. Eu preciso estudar com direção. Se isso acontecer, qual será o resultado? O resultado é, então, entro no DEPEN. Então veja só, se eu estudo com direção, se essa condição é preenchida, eu vou ter direito a um determinado resultado. O resultado é eu entrar no DEPEN, tá? Se estudo com direção, então entro no DEPEN, condição levando a um resultado. Quem me diz essa frase está querendo falar o quê? Está querendo dizer que quando a condição acontece, o resultado acontece também. Acontece de forma meio que automática. Se a condição acontece, estudei no direção, o resultado, entrei no DEPEN, ele acontece, ele é uma decorrência lógica, é uma consequência automática do que da condição ter acontecido. Agora, pergunta para você. E se eu não estudei com direção? Essa frase aí está me dizendo o que acontece se eu não estudar com direção? Não. Essa frase não está me dizendo nada sobre o que acontece se eu não estudar com direção. Ela está me dizendo o que acontece se eu estudar com direção. Olha, se você estudar com direção, você vai entrar no DEPEN. É isso que a frase está dizendo. Mas e se eu não estudar com direção? Quer dizer que eu não vou entrar no DEPEN? Não, não é bem assim. Pode ser que você não estude com direção e ainda assim você consiga entrar no DEPEN. Tá? A frase não trata sobre o que acontece quando a condição não é preenchida. Quando a condição é preenchida, ou seja, quando você efetivamente estudou com direção, a frase está dizendo para você o que vai acontecer. Está dizendo que você vai entrar no DEPEN. Mas agora, quando a condição não é preenchida, a frase não está me dizendo nada. Ela, olha, não, se você não estudou com direção, não sei dizer o que vai acontecer. Pode ser que você entre, pode ser que você não entre, mas eu não sei o que dizer. Eu estou aqui para falar sobre o que acontece com quem estuda com direção. Essa que é a ideia da frase, tá? Isso é importante porque muita gente comete esse tipo de erro de interpretação em questões envolvendo a proposição condicional, tá? A condicional, ela tem essa característica. Se ela diz para você, se você tem uma condicional, ela só está te dizendo o que acontece quando a condição é respeitada, quando você estuda com direção. Legal. Então, a partir daí, a gente pode tirar algumas conclusões, tá? Primeiro, se a condição é verdadeira, estudo com direção, o resultado precisa ser verdadeiro, né? Entro no DEPEN. Ah, professor, mas e se acontecer de eu estudar com direção e se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, eu tenho uma proposição falsa. Vera Fischer é falsa. Muita gente decora isso. É importante sim que você decore, né, que o único caso que a condicional fica falso é quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, mas é legal que você entenda também, tá? O que eu estou fazendo aqui é tentando te dar esse algo a mais. O decoreba você vai pegar, mas eu quero te dar esse algo a mais, que é você sair daqui entendendo o porquê dessas coisas, porque isso vai ajudar você a acertar as questões mais difíceis, as questões que a maioria do pessoal erra. O pessoal que só decorou não vai nem conseguir fazer, tá? E eu já vou dar um exemplo agora, tá? De uma questão desse jeito. Uma questão que foi cobrada na prova também do TRF1 de 2017, tá? Vamos lá, antes da gente entrar na questão, eu quero que você perceba o seguinte. Então, na condicional, nós vimos que quando a condição é verdadeira, e o resultado ele precisa ser verdadeiro, para a condicional ser obedecida. Se a condição for verdadeira e o resultado for falso, aí a condicional foi desrespeitada, a condicional ficou falsa. Agora, se a condição for falsa,
ou seja, eu não estudei com direção, aí não interessa se o resultado é verdadeiro ou falso. Eu não estou desrespeitando a condicional. Portanto, eu digo que a condicional permanece verdadeira, tá? Ela permanece verdadeira porque ela não foi desrespeitada. Ela só é desrespeitada se a condição acontecer e mesmo assim o resultado não. Então é por isso que quando o início da condicional é falso, quando a condição inicial ali é falsa, a condicional vai ser sempre verdadeira. Não interessa se o outro lado é verdadeiro ou falso. A condicional continuará sendo totalmente verdadeira. Tá legal? Bacana. Então até aí fechamos esses aspectos importantes da proposição condicional. Agora eu quero trazer para vocês algumas variações da condicional. A proposição condicional ela pode aparecer em prova de muitas formas diferentes. E o que permeia todos os casos é o fato de que você tem uma condição que leva a um resultado. Então, pessoal, é o seguinte, a gente pode pensar em uma série de variações possíveis aí, tá? Olha só, toda vez que eu estudo com direção, eu entro no DPEM. Ou entrei no DPEM, pois estudei com direção. Olha que interessante, quando eu uso pois, eu troco a posição das coisas. Né? Eu deixo o resultado primeiro, entrei no DPEM, e aí eu venho pois, porque eu vou explicar dizendo, pois uma determinada condição foi atendida. Pois, entrei no DPEM, pois estudei com direção. Tá? Eu posso usar o logo, posso, olha só, estudo com direção, logo entro no DPEM. Estudo com direção, logo entro no DPEM. Isso já caiu, tá? Isso já caiu a prova do INSS de 2016, da Banca CESP também. Então, logo, ele vale como condicional também. E eu queria trazer para vocês um caso, tá? Então, todos esses que eu trouxe, ó, sempre que, toda vez que, quando, né? Quando estudo com direção, entro no DPEM. Todos esses casos são proposições condicionais, tá? E o pois, né? O pois é o mais interessante deles porque ele vira a ordem das proposições, né? Você primeiro fala o resultado, entra no DPEM, pois estudei com direção. Você troca a ordem das proposições. Mas não deixa de ser uma condicional, tá? Agora, olha esse caso que caiu na prova do TRF da primeira região. Era desse jeito assim, ó. A frase dizia: basta que um de nós mude o voto e a decisão será totalmente modificada. São ministros do STF conversando, né, sobre uma determinada votação, e aí um deles vira e fala isso. Olha, pelo placar que está aqui, basta um de nós mudar o voto e a decisão será totalmente modificada. As pessoas olharam, né, os candidatos mais ou menos preparados, olharam para esse e pensaram, poxa, isso aqui é uma conjunção. A questão pedia a negação da proposição, tá? Pedia a negação da proposição. E aí o pessoal pensou, poxa, isso aqui é um E. Um E eu sei negar, nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. E aí a pessoa vai lá e resolve a questão. Sabe o que aconteceu? A pessoa errou a questão. Porque esse E não tem sentido de E, não tem sentido de conjunção. Esse E tem sentido de condicional. Olha que coisa. Eu estou falando, olha, basta um mudar o voto, ou seja, eu estou dando uma condição. Se algum de nós mudar o voto, o que vai acontecer? A decisão vai ser totalmente modificada. Então, quando eu falo, basta um de nós mudar o voto e a decisão será totalmente modificada, o que eu estou querendo dizer é que se um de nós mudar o voto, então a decisão vai ser totalmente modificada. Eu estou querendo dizer que tem uma condição que leva a um resultado, tá? Por isso, relação de proposição condicional. Cuidado, tá? Cuidado, porque esse é o tipo do caso que eu vejo aí muita gente acabar errando, e eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Vamos ficar muito atento para não errar esse tipo de coisa. E é por isso que eu estou tratando desse assunto nessa aula, porque o CESP é muito traiçoeiro nesse aspecto. O CESP, ele gosta de pegar o aluno nesses detalhes, pegar o cara... Essa questão foi feita para pegar o cara que só decorou. O cara que decorou que E é conjunção, ele errou essa questão, tá? Você tem que entender que o E dá sentido de que tudo é verdade. Se eu falo para você, basta um de nós mudar o voto e a decisão será totalmente modificada, faz sentido eu dizer, não, quem falou isso está querendo dizer que tudo é verdade. Que é verdade que basta um de nós mudar o voto? Faz sentido isso? É verdade que basta um de nós mudar o voto? Não faz nem sentido, né?
Agora, a ideia que está sendo passada aí é uma relação de que uma coisa que acontece aqui leva a um resultado. Né? Se um de nós mudar o voto, a adesão vai ser totalmente modificada. Tá? Então fiquem ligados aí na condicional. Vamos passar rapidamente pela bicondicional e pela disjunção exclusiva. Bicondicional, estudo com direção se e somente se entro no depém. Qual é a ideia passada pela bicondicional? É a ideia de simultaneidade. É a ideia de que as duas coisas acontecem juntas ou deixam de acontecer juntas. Quando eu falo que eu estudo com direção, se e somente se entro no depém, eu estou querendo dizer que é verdade a condicional para um sentido e para o outro. Eu estou querendo dizer que é verdade que se eu estudo com direção eu entro no depém. Estou querendo dizer que é verdade que se eu entro no depém é porque eu estudei com direção. Tá? Essa que é a ideia da bicondicional. E essa ideia de simultaneidade significa, então, que se uma coisa acontece, a outra tem que acontecer. Se eu estudei com depém, eu tenho que entrar. Se eu estudei com direção, eu tenho que entrar no depém. Só que também tem que ser verdade o seguinte, se por acaso eu não estudei com direção, eu não entrei no depém. Tá? Se uma coisa é verdade, a outra também tem que ser. Se uma é falsa, a outra também tem que ser falsa. Essa é a ideia passada pela bicondicional. Tá? O nosso se e somente se. O se e somente se, ele pode ser cobrado também, já foi cobrado pelo CESP, tá? Na forma assim como. Tá? A frase que foi cobrada pelo CESP foi assim: o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Olha a frase. O homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Qual é a ideia dessa frase? Olha, se você não estudou a ideia, se você ficou só decorando que bicondicional é se somente se, você não vai nem conseguir resolver essa questão. Mas se você aprendeu que a bicondicional dá a ideia de que duas coisas acontecem juntas ou deixam de acontecer juntas, você vai olhar para essa frase e vai pensar, esse assim como, ele está querendo me dizer o seguinte: se eu concordar que o homem é semelhante à mulher, eu preciso concordar que o rato é semelhante ao elefante. Se eu discordo que o homem é semelhante à mulher, eu tenho que discordar que o rato é semelhante ao elefante. Então essas duas coisas acontecem juntas ou deixam de acontecer juntas. É como se eu dissesse, o homem é semelhante à mulher, se e somente se o rato é semelhante ao elefante. Tá? Essa foi a frase trazida pelo CESP, tá? É uma prova um pouco mais antiga, mas que mostra para vocês como o CESP gosta de explorar essas variações. E a gente tem ainda a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o nosso ou, né? Ou estudo com direção, ou entro no depém. O ou dá a ideia de que dá uma ideia de exclusão. Quando eu tenho duas vezes o ou, é diferente de ter somente uma vez o ou. Esse nós já passamos. Mas quando eu tenho duas vezes o ou, por que eu estou colocando duas vezes? Porque eu estou querendo dizer que, olha, ou uma coisa ou a outra, não as duas ao mesmo tempo. Ou eu estudo com direção, ou eu entro no depém. As duas coisas ao mesmo tempo? Não. Tá? A ideia da disjunção exclusiva é essa, a ideia de exclusão, a ideia de que se uma coisa é verdade, a outra tem que ser mentira. Se uma é mentira, a outra tem que ser verdade. Não pode acontecer nem das duas coisas serem verdade ao mesmo tempo, nem das duas coisas serem mentira ao mesmo tempo. Tá legal? Essa que é a ideia da disjunção exclusiva. Ela pode ser cobrada em prova também, usando apenas um ou, só que da seguinte forma: estudo com direção, ou entro no depém, vírgula, mas não ambos. Não ambos, tá? Estudo com direção ou entro no depém, mas não ambos, tá? É uma outra forma de aparecer a disjunção exclusiva na prova de vocês. Pessoal, essa que era a revisão que eu queria fazer com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido compreender bem. Peço desculpas pelo formato aqui da aula, mas eu acho que nós conseguimos cobrir aqui. Se você conseguiu acompanhar aqui, você vai perceber, na hora que você for fazer os exercícios CESP, você vai perceber como tudo que a gente falou aqui é importante para você se diferenciar da massa, para você acertar aquelas questões que a maioria vai errar, para você olhar aquela frase, basta um de nós mudar o voto e a decisão será totalmente modificada, e você perceber que isso é uma condicional e não uma conjunção. Para você olhar aquela frase, o homem é semelhante ao elefante, assim como o rato o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante, e perceber que isso é uma bicondicional, porque você tem ali uma ideia de simultaneidade. Para você olhar aquela frase lá da prova da Polícia Federal, que falava pra gente que eu não sou traficante, ponto e vírgula, eu sou usuário, e perceber que isso daí é uma conjunção, porque você está dando uma ideia de que as duas coisas são verdade.
Tá legal? Era isso que eu queria trazer nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido bem e continuem contando comigo, continuem contando conosco na preparação aqui para o DPEM. Lembrando que os cursos para o DPEM estão com 30% de desconto, tá? Para isso você vai usar o cupom DPEM30, tudo junto, DPEM maiúsculo 30, DPEM30. Usa esse cupom na hora de adquirir os cursos aqui no site do Direção. Tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para os cursos, e aí você vai poder estudar conosco e ver todo o conteúdo, não só de raciocínio lógico, mas de todas as outras matérias do edital. Tá legal? Vou ficando por aqui então, um abraço, até a próxima. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local, PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes, mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.